Explicar como que resolve esse tipo de problema. Veja, primeiro, entenda, é física, mas a estrutura da lei física aqui é matemática. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ter símbolos, e esses símbolos vão assumir diferentes valores numéricos em cada caso. E aí a gente vai fazer contas. As contas estão indicadas aqui, nas fórmulas, como é nesse caso aqui, onde a gente tem esse símbolo, esses dois símbolos juntos é uma coisa só, tá? O tal do deslocamento. E o valor dele, o valor numérico, é igual ao valor desse símbolo diminuído do valor desse outro símbolo aqui, ó. Então, beleza, essa é a fórmula. Então, aí, em cada caso, por exemplo, a gente vai olhar essa tabela, em linha, dessa forma aqui, ó. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Esse que eu estou mostrando. O símbolo S, nesse caso, tem valor 20. Então aí eu vou vir escrever aqui, esse símbolo é igual a, no lugar do S, coloco 20. Repete o menos da fórmula, porque esse menos está na fórmula, né? E aí eu vou lá e olho o outro símbolo, que é o S com o zero embaixo. Tem qual valor nessa linha? 5. Opa, então nesse caso aqui, ó, o valor que entra aqui é 5. Então tá vendo? Ó, no lugar daquele entra o 5, no lugar desse entra o 20. A fórmula é só isso, né? Então agora eu estou com isso aqui, essa fórmula com alguns valores numéricos já substituídos. E agora, ó, o deslocamento que é dado para esse símbolo que eu acabei de desenhar é igual a 20 menos 5. Poxa, 20 menos 5 é uma conta puramente matemática. Isso aqui é matemática. Então, você tem 20 e você tira 5, você fica com 15. Pronto. Por isso que aqui, ó, eu fiz aqui rapidamente essa continha, ó, tá mais 15. E por que é progressivo? Porque se é positivo o deslocamento, quer dizer que o negócio foi para frente. E isso a gente chama de progressivo. Agora, veja o segundo caso. No segundo caso, nesse aqui, ó, a gente tem o S valendo 13 e o S0 valendo 50. Então, esse símbolo aqui, que é o deslocamento, igual ao S. Quem que é o S? É a posição final, né? Quem que é o S0? É a posição inicial de um objeto. Mas qual que é a posição final que foi dada ali? A posição final foi dada como 13. Repete o menos da fórmula. Qual que foi a posição inicial dada ali? A posição inicial foi dada como 50. Então tá aqui, ó, 13 menos 50 é a conta que eu tenho que fazer. Então eu repito aqui o símbolo, que é esse cara aqui, é o deslocamento que eu estou calculando. Mas calculando como? Fazendo essa continha. Porque ele é igual a isso, como está escrito aqui pelo símbolo da matemática. Então 13 menos 50, quem que é maior em tamanhos, o 13 ou o 50? É o 50. Então o sinal que vai ficar é o do 50. E quanto que é 50 menos 13? Que eu tenho que diminuir, né, nesse caso. Vai sobrar 37. Então veja, por isso que o 37 está aqui. E note que o sinal é negativo, né? Isso indica que o movimento está sendo para trás. E isso a gente chama de retrógrado. Então o que você vai fazer naquela questão 1 da prova? Esses mesmos passos que eu fiz aqui. Você olha lá o valor de S, olha o valor de S0, e com estes valores você calcula o tal do deslocamento. E aí você substitui os valores, né? Você substitui o S pelo valor dele ali, você coloca o sinal da fórmula, não pode esquecer, substitui o S0 pelo que tem lá e faz a continha. Nesse caso, ó, menos com menos dá mais, né? Então vai ficar menos 5 mais 25. Mais 25 com menos 5, isso vai dar o quê? Mais 20. Sobra mais 20, viu? E esse é o valor do deslocamento como está aqui, ó. E por ser positivo, é progressivo. Vamos lá agora para a questão 2. 222. Tô falando igual carioca, bicho. Ó, aqui eu já tenho, né, um exemplo da resolução, mas eu vou abrir uma página em branco aqui. Por quê? A ideia é a seguinte, ó, você tem... Cadê? Aqui. Nós temos uma figura como essa, que eu vou copiar. Essa figura aqui, vou copiar ela.
Então, ó, nesse caso, qual que é a ordem? A fórmula? A fórmula é essa aqui, ó. Esse pedacinho é a fórmula. Ok? Então, vamos lá. Sendo isso a fórmula, qual que é o valor dessa velocidade aqui, ó? Ô, diacho, por que essa figura tá estranha assim? Não tô rabiscando por cima dela. Não sei o porquê. Enfim, nós vamos responder, ó, calcular o valor da velocidade, tá vendo? O V tá aqui, então espaço vazio é velocidade. No caso em que 36 é o valor do deslocamento e 3 é o valor do tempo. Então, como que eu sei disso? Bom, a fórmula diz que o deslocamento você coloca em cima e divide pelo valor do tempo. Então, pronto, o deslocamento ali é 36, não é? Então, eu vou dividir por 3. Então, aí eu faço uma continha de divisão, entendeu? É matemática. Você montou na ordem, agora é só fazer a conta. Vou fazer aqui. Quanto que é 36 dividido por 3? É 12. Multiplica 12 por 3 que você chega em 36. Então, veja, 12, no caso aqui, é o valor da velocidade. Agora, olhe para aquele outro problema que tinha. Que na prova, se eu não me engano, era semelhante a esse, né? Converter, por exemplo, 100 km por hora em metros por segundo. Aqui está a regra, ó, desse lado. Tá vendo a regra aqui, ó? Se foi dado o valor em km por hora, para transformar em metros por segundo, você faz o quê? Ó? Esse símbolo significa divisão. Divide por 3,6. Então você pega o valor aqui, ó. A gente tem um valor aqui, ó, de 100 km por hora. Quanto é metros por segundo? Pega o valor de 100, divide por 3,6. Qual que é o resultado disso? O resultado que aparecer é a velocidade, só que agora em metros por segundo. Então é isso que você vai fazer. Você vai montar uma divisão. A regra, ela está te dizendo, ó, se você vai fazer essa transformação de km por hora por metro por segundo, você divide. Então aí você pega o valor do km por hora, divide por 3,6, ou seja, isso é como montar, e depois é matemática, faz a continha de divisão. Agora veja, esse caso aqui é o mais fácil, que é só para você dar o nome para as letras, né? Onde S é sempre a posição final, ou aonde se chega. Isso aqui é sempre posição inicial, que você pode escrever isso, tá? Ou você escreve de onde você sai. E esse todo aqui, ó, o V multiplicado pelo T é o quanto se desloca, ou que a gente chama também de deslocamento, né? E representa por esse triângulo com S do lado. E aqui, ó, nesse problema, o que tinha que ser feito? Cara, a ideia é a seguinte, ó. Essa é a fórmula. Então veja, isso aqui, galera, isso aqui ele não muda, tá? É fixo, é a fórmula. E todos os outros casos que aparecem aqui são desse tipo de fórmula. Significa que nessa linha aqui, ó, se tem o S também, ó. Mas cadê o S0 e cadê o V? Eles agora foram substituídos por números. E aqui, o que foi pedido? É para exatamente você identificar que número daqui representa S0 ou V. Então veja esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 15 mais 5 multiplicando o t. Mas aí você olha aqui em cima, quem que multiplica o t? É o v de velocidade. Então olha, o v, que é a velocidade, nesse caso aqui, é o 5. Aí você fala, por que tem um 2 ali? Isso aqui é porque eu errei na hora de digitar. Aqui é 5. Aí, e o valor de S0? Veja, S0 é o número que fica solto aqui, não está nem multiplicando o t. Então, quem que está solto aqui é o 15, então é o 15. Nesse segundo caso, ó, quem está multiplicando o t? Menos 3. Então, quem que é o v? Menos 3. Quem está sozinho? 25. Então, quem que é o S0? É o 25. E o último caso aqui, ó, dá uma olhada. Tem menos 7t. Aí você vai falar, professor, mas cadê o S0? Só tem o número que multiplica o t. Só tem o número que multiplica o t. Então, o menos 7 é o v. E quem que é o S0, professor? É 0. Se não está aparecendo, é porque ele não tem valor, ele é nulo. E o nulo a gente representa por 0. E aqui, ó, da mesma forma que o deslocamento, quando é negativo, o movimento é retrógrado, para a velocidade é a mesma coisa. Então, ó, velocidade negativa é retrógrado. Velocidade positiva é progressivo o movimento. Positivo de novo é progressivo. É negativo é retrógrado. Então, assim que você vai olhar. Você olha para o sinal da velocidade. Se for negativo, você coloca retrógrado. Se for positivo, você coloca progressivo. Então, tá vendo? Ó, aqui eu estava mostrando, né? Você pode olhar as figuras novamente. Veja que nessa questão aqui, ó,
a questão... Teve uma questão lá que pediu para vocês fazerem aquela mesma coisa. Você vai olhar para uma equação que nem essa aqui, ó. Olhando aqui, quem que é a posição inicial? É o menos 5. É o número que está sozinho. Quem que é a velocidade? É o mais 20. Por quê? Porque o mais 20 está multiplicando t. Sacou? E nesse caso, ó, na última questão, vocês têm que fazer um cálculo, né? Vocês vão substituir o valor de t e realizar uma continha. Cara, é função matemática, né? Então veja, aqui nesse caso, ó, eu realizei essa conta para 23 segundos, tá vendo? Então olha aqui está a equação, não é? Então a equação é igual a menos 5 mais 20 no lugar do t, eu substituo o valor de 23, que é o valor de t. E aí faço a conta. O t e o v, eles se multiplicam, então o 20 vai multiplicar o 23. O resultado disso eu vou somar com menos 5. E o resultado disso é o deslocamento. Então veja, isso aqui dá a ordem. Aí você joga os valores dentro e faz uma continha matemática. Beleza? E isso é física. Por quê? Porque posição é algo físico, porque velocidade é algo físico, mas a linguagem que a gente usa é matemática.